Olá, sou o Dr. Miguel Lacerda, e hoje eu preciso abrir seus olhos para algo que pode estar acontecendo silenciosamente no seu corpo. Algo que, se for ignorado, pode comprometer sua mobilidade, sua independência e até mesmo sua qualidade de vida. Você já sentiu formigamento nas mãos, queimação nos pés à noite ou até mesmo choques elétricos nas pernas sem motivo aparente? Esses sinais, muitas vezes subestimados, podem ser os primeiros indícios de uma condição séria, a neuropatia. Trata-se de um dano nos nervos que interfere diretamente na condução dos impulsos elétricos do corpo, provocando dor, dormência, perda de força e sensações estranhas, como se algo estivesse te picando ou queimando por dentro. E a parte mais preocupante: muitos dos fatores que causam esse problema estão presentes na sua rotina. A água que você bebe, os alimentos que consome, e até os medicamentos que você toma diariamente, acreditando que estão te protegendo, podem estar enfraquecendo seus nervos dia após dia. Alguns dos medicamentos mais comuns, se usados de forma prolongada e sem acompanhamento, podem ser verdadeiros gatilhos para a neuropatia. Um deles é o antiácido, sim, aquele usado para aliviar refluxo ou gastrite, como o omeprazol ou pantoprazol. Esses remédios reduzem a acidez do estômago, o que a princípio parece bom. Mas ao fazer isso, eles atrapalham a absorção da vitamina B12, que é essencial para o funcionamento do sistema nervoso. A deficiência dessa vitamina está diretamente ligada à queimação e dormência nas extremidades. Outro remédio muito conhecido é a metformina, usada para controlar o diabetes tipo 2. Embora ela ajude a baixar o açúcar no sangue, também interfere na absorção da vitamina B12, especialmente se usada em conjunto com antiácidos. Isso significa que, com o tempo, ela pode contribuir para o surgimento da neuropatia, mesmo enquanto aparentemente está ajudando. E ainda temos os antibióticos da classe das fluorquinolonas, como a ciprofloxacina. Além de danificar diretamente os nervos em alguns casos, esses antibióticos também desequilibram a microbiota intestinal, o que afeta a absorção de nutrientes essenciais e favorece a inflamação crônica, mais um fator de risco para os nervos. Mas os medicamentos não são os únicos culpados. Um dos maiores inimigos ocultos da saúde dos nervos são os metais pesados, como o chumbo, o mercúrio, o arsênico e o cádmio, presentes na água, no solo e em alguns alimentos, especialmente peixes grandes. Esses metais se acumulam no sistema nervoso, danificando a mitocôndria, que é o gerador de energia da célula, e também a bainha de gordura que protege os nervos. O resultado é uma falha na transmissão dos impulsos nervosos, que se manifesta como dor, ardência ou dormência. A exposição pode vir de várias fontes: casas antigas com encanamento de chumbo, tanques mal higienizados, filtros metálicos inadequados e o consumo exagerado de peixes como atum, peixe-espada e tubarão, que concentram grandes quantidades de mercúrio. Por isso, é essencial limitar o consumo desses peixes a no máximo uma vez por semana e investir em filtros de água eficazes, como os que têm certificação NSF 53 ou, preferencialmente, os de osmose reversa com certificação NSF 58, que removem até 99% dos contaminantes. Agora que você já entendeu os principais agentes que silenciosamente envenenam seus nervos, vamos seguir para algo ainda mais importante. O que você pode fazer a partir de hoje para começar a proteger e até regenerar os seus nervos? Continue comigo. Se na primeira parte eu te mostrei os vilões invisíveis que danificam seus nervos, como certos medicamentos, metais pesados e até a água que você bebe, agora chegou o momento mais importante: descobrir como proteger e até regenerar os nervos que já foram atingidos. Sim, é possível aliviar os sintomas e restaurar a função nervosa quando você começa a agir na causa, e não apenas no sintoma. O primeiro passo é entender que a regeneração nervosa depende de dois pilares fundamentais: eliminar o que intoxica e incluir o que nutre. E existem alimentos e nutrientes capazes de fazer justamente isso: combater inflamações, eliminar metais pesados do corpo e estimular a recuperação das células nervosas. Vamos começar com a vitamina C. Pouca gente associa essa vitamina aos nervos, mas ela é um poderoso antioxidante e ajuda o corpo a eliminar metais tóxicos acumulados. Está presente em frutas como kiwi, laranja, limão, morango, além do brócolis e do pimentão. O ideal é consumir esses alimentos inteiros, com casca e polpa, nada de se contentar só com o suco. A recomendação média para efeitos terapêuticos pode chegar a 1 a 1,5 gramas por dia, e isso pode ser alcançado naturalmente pela alimentação se ela for bem variada. Outro grande aliado é a cúrcuma, uma raiz medicinal poderosa, rica em curcumina, um composto anti-inflamatório que protege os nervos e reduz a dor, o ardor e o desconforto.
Em estudos, ela mostrou até capacidade de bloquear os efeitos tóxicos do chumbo e do arsênico no organismo. Uma colher de chá de cúrcuma em pó por dia, combinada com uma pitada de pimenta do reino e uma gordura saudável, como azeite de oliva, já potencializa a absorção e entrega resultados visíveis em poucas semanas. Falando em minerais, não podemos deixar de lado o selênio. Esse mineral se liga ao mercúrio e a outros metais pesados, facilitando sua eliminação do corpo. Ele também reduz a inflamação que agride o sistema nervoso. A fonte mais prática e poderosa de selênio? A castanha do Pará. Uma única unidade por dia já é suficiente para suprir a necessidade diária, e ainda ajuda na imunidade e na saúde cardiovascular. Outras boas fontes são ovos, peixes como salmão e sardinha, mariscos, sementes de abóbora e até cereais integrais como aveia e arroz integral. E temos ainda o zinco, outro mineral essencial que atua como um escudo natural contra metais pesados. Ele compete com o chumbo, o mercúrio e o arsênico pelos mesmos locais de ligação nas células, bloqueando os danos que esses metais poderiam causar. Além disso, o zinco melhora a função intestinal, o que reduz a absorção de toxinas e favorece a excreção de substâncias nocivas. O problema é que cerca de 10% da população adulta apresenta deficiência de zinco sem saber. Por isso, inclua na sua dieta sementes de abóbora, leguminosas como grão-de-bico, aveia integral, iogurte natural e um punhado de castanhas ou sementes todos os dias. Esses 4 nutrientes, vitamina C, cúrcuma, selênio e zinco, trabalham em conjunto, limpam o corpo, reduzem a inflamação, protegem os nervos e iniciam a regeneração. Mas atenção, não basta tomá-los em cápsulas. O ideal é incorporá-los à sua alimentação diária, porque quando vêm dos alimentos, eles chegam ao corpo de forma mais equilibrada, biodisponível e acompanhados de outros compostos benéficos. E já que estamos falando de nutrição, não posso deixar de alertar sobre o outro lado da moeda, os alimentos que estão literalmente envenenando seus nervos todos os dias, e o pior, com aparência de saudáveis. Refiro-me aos ultraprocessados, que dominam prateleiras de supermercados e que muitas pessoas consomem sem saber o estrago que estão fazendo no próprio corpo. São produtos com enormes quantidades de açúcar escondido, gorduras inflamatórias, corantes, conservantes e ingredientes que nenhum organismo foi feito para digerir. E o mais perigoso, esses produtos às vezes vêm disfarçados de fit, light, zero açúcar ou rico em fibras. Estamos falando de sucos industrializados, cereais matinais, barrinhas de cereal, pães integrais com farinha refinada, iogurtes adoçados, refrigerantes, embutidos, molhos prontos e até snacks naturais, que de natural não tem nada. Tudo isso gera inflamação crônica no corpo, sobrecarrega o fígado, altera a microbiota intestinal e favorece o surgimento ou agravamento da neuropatia. E quando falamos em gorduras, o alerta é ainda mais sério. Óleos vegetais refinados como de soja, milho e girassol, especialmente quando aquecidos, se tornam altamente tóxicos para o sistema nervoso. Por isso, pare de fritar alimentos com esses óleos. Use o mínimo possível de gordura no preparo e, quando for necessário, opte por azeite de oliva extra virgem ou manteiga clarificada, ghee, sempre em fogo baixo e sem reutilizar. A boa notícia é que com pequenas mudanças diárias, você já começa a perceber diferença nos sintomas. Menos formigamento, menos dor, mais disposição e até melhora na circulação. E se você acha que precisa se matar na academia para ver resultados, fique tranquilo. Existem formas suaves e extremamente eficazes de ativar o corpo e proteger seus nervos, e é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Você já entendeu que certos alimentos e nutrientes são capazes de regenerar os nervos danificados. Agora, vamos falar sobre um pilar muitas vezes negligenciado: o movimento. O exercício físico, quando bem orientado, atua como um verdadeiro remédio natural para os nervos. E não precisa ser nada exagerado. Basta entender que mexer o corpo é como massagear os nervos por dentro. Quando você se movimenta, a circulação sanguínea melhora, mais oxigênio chega às extremidades e os nervos recebem os nutrientes necessários para se curarem. Além disso, o simples ato de caminhar, pedalar ou fazer exercícios suaves na água estimula a formação de novos vasos sanguíneos, reduz o inchaço das pernas, que muitas vezes comprime os nervos, e melhora a condução dos impulsos elétricos no corpo. Um dos exercícios mais simples e eficazes que recomendo aos meus pacientes com neuropatia ou má circulação é a elevação das pernas contra a parede por 20 minutos por dia. Esse gesto tão simples alivia a pressão nos pés e tornozelos, melhora o retorno venoso e acalma o sistema nervoso. Mas há algo ainda mais importante:
entender as doenças silenciosas que destroem seus nervos por dentro. E a principal delas é a diabetes mal controlada. Quando o açúcar permanece alto no sangue por muito tempo, ele se transforma em uma toxina que agride diretamente os nervos. No começo, o paciente sente dor, queimação, ardência, principalmente nas pernas e à noite. Mas, conforme a doença avança, os nervos ficam tão danificados que o corpo para de sentir qualquer coisa. E isso é perigosíssimo. Já atendi pacientes que pisaram em pregos, trabalharam o dia inteiro com objetos enfiados nos pés, e só descobriram à noite, quando retiraram o calçado. Outros chegam ao consultório com feridas enormes nos dedos dos pés sem sentir dor alguma. Essa perda de sensibilidade é o que leva às amputações em pacientes diabéticos. É por isso que, se você é diabético, controlar o açúcar não é uma sugestão, é uma urgência vital. E aqui entra um ponto importante. Muita gente usa metformina para controlar o açúcar, e ela funciona bem. Mas, como já expliquei, a metformina também pode reduzir a absorção de vitamina B12, essencial para o funcionamento nervoso. Então veja a contradição. O remédio ajuda a controlar a glicose, o que protege os nervos, mas ao mesmo tempo, pode gerar neuropatia se a vitamina B12 não for monitorada e reposta. Por isso, o segredo não é parar o remédio por conta própria, mas sim acompanhar os níveis de B12 com exames regulares e uma alimentação adequada. Outra doença que costuma passar despercebida e pode causar neuropatia é o hipotireoidismo, quando a tireoide trabalha lentamente e o corpo inteiro desacelera. Nesse cenário, os nervos também perdem ritmo, enfraquecem, e começam os sintomas: dor, dormência, sensação de peso nas pernas, cansaço constante. O ideal é fazer exames de sangue, se necessário, repor os hormônios da tireoide sob orientação médica. Também preciso mencionar uma causa muito comum de neuropatia que poucas pessoas conhecem: infecções virais como o herpes zoster, popularmente conhecido como cobreiro ou fogo de Santo Antônio. Esse vírus ataca diretamente os nervos, especialmente na região das costelas, e provoca dor intensa, vermelhidão, bolhas e, às vezes, meses de sofrimento. O mais preocupante é que, mesmo depois da lesão desaparecer, a dor continua, e é exatamente essa dor que chamamos de neuropática. Em todos esses casos, seja por diabetes, vírus, falta de vitaminas ou problemas hormonais, o padrão se repete: o nervo se danifica, a transmissão elétrica falha, e o corpo começa a manifestar sinais de alerta. O que determina a gravidade é o tempo. Quanto mais cedo você agir, maior a chance de recuperação total. Mas ignorar esses sinais ou tratá-los apenas com medicamentos paliativos pode levar à perda da sensibilidade, da mobilidade e da qualidade de vida. E se você está se perguntando, tá, mas como eu faço para evitar tudo isso de forma prática? Então fique comigo. Porque agora vamos falar da vitamina mais importante de todas quando o assunto é saúde dos nervos, a vitamina B12. E você vai entender por que ela precisa estar sob controle se quiser evitar ou reverter a neuropatia. Agora que você entendeu como os nervos podem ser danificados por doenças como a diabetes, por vírus como o herpes zoster e por desequilíbrios hormonais como o hipotireoidismo, é hora de falar sobre um dos fatores mais críticos, e ao mesmo tempo mais negligenciados, na saúde neurológica, a vitamina B12. Essa vitamina é essencial para manter a integridade da bainha de gordura que envolve os nervos. Sem ela, a comunicação entre o cérebro e o corpo fica falha, confusa, lenta, e os sintomas da neuropatia surgem: dormência, queimação, perda de sensibilidade, desequilíbrio. A falta de B12 pode vir do uso prolongado de certos medicamentos, como antiácidos e metformina, como vimos anteriormente. Mas também pode acontecer em pessoas com má absorção intestinal, idosos, veganos estritos ou quem simplesmente não tem o hábito de consumir alimentos ricos nesse nutriente. Para garantir bons níveis de vitamina B12, a alimentação precisa incluir ovos, carnes magras, peixes, leite e seus derivados. E, no caso de quem segue uma alimentação sem produtos animais, é fundamental consumir alimentos fortificados, como certas leveduras nutricionais, ou fazer suplementação guiada. E atenção, mesmo quem consome carne pode ter deficiência, principalmente se estiver usando medicamentos que interferem na absorção. Por isso, avaliar os níveis de B12 uma vez ao ano é uma decisão inteligente e preventiva. Mas a vitamina B12 não está sozinha nessa jornada. Existem 3 suplementos naturais que se mostraram altamente eficazes no alívio da dor neuropática e na regeneração dos nervos: ácido alfa-lipoico, magnésio e ômega 3. O ácido alfa-lipoico é um antioxidante poderoso que atua diretamente nas células nervosas,
diminuindo a inflamação e ajudando na reparação do dano. É especialmente útil para quem tem neuropatia diabética ou por quimioterapia. Em muitos casos, pode reduzir a sensação de queimação e desconforto nos pés e nas mãos em poucas semanas. Ele está presente em pequenas quantidades no brócolis, no espinafre e no fígado, mas os melhores resultados terapêuticos costumam vir da suplementação, entre 300 e 600 mg por dia, sob orientação. O magnésio, por sua vez, é um mineral envolvido em mais de 300 funções no corpo, inclusive na condução dos impulsos nervosos. Uma forma chamada treonato de magnésio tem alta capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e agir diretamente no sistema nervoso central, sendo muito útil para dores crônicas, insônia, ansiedade e, claro, neuropatia. Está presente em folhas verdes escuras, castanhas, sementes e cereais integrais, mas pode ser suplementado por 6 a 8 semanas em casos mais graves. Já o ômega 3, especialmente nas formas EPA e DHA, atua como um verdadeiro reparador dos nervos. Ele reduz a inflamação crônica, protege as células e melhora a sensibilidade. Está presente em peixes gordurosos como salmão, sardinha, anchova e também em nozes, sementes de chia e linhaça. A suplementação diária de 1 a 2 gramas pode ser extremamente benéfica, principalmente em quadros avançados de neuropatia. E se você acha que tudo isso é demais para lembrar, preste atenção neste ponto-chave: nenhum suplemento substitui uma alimentação de verdade. A base do tratamento começa no prato. Dietas ricas em vegetais frescos, frutas com casca, leguminosas, cereais integrais e gorduras boas são capazes não apenas de aliviar a dor, mas de reverter o processo inflamatório e promover a regeneração nervosa real. E isso não é teoria. Pessoas com diabetes, obesidade ou neuropatia crônica que adotaram esse estilo alimentar, cheio de plantas, fibras, antioxidantes e minerais, conseguiram não só aliviar os sintomas como reduzir remédios, perder peso, melhorar a circulação e retomar o bem-estar. Portanto, evite ao máximo os alimentos ultraprocessados, as frituras, os açúcares escondidos, os óleos refinados. E ao invés disso, faça escolhas simples e reais: um prato cheio de legumes, uma salada com sementes, um punhado de castanhas, uma colher de cúrcuma no suco, uma caminhada ao final do dia. Inclua também o hábito de elevar as pernas por 20 minutos, especialmente se você tem má circulação, varizes ou inchaços. E lembre-se, sua saúde não depende apenas do que o médico prescreve. Depende do que você faz com o seu dia, com o seu prato, com o seu corpo. Controle seu açúcar, verifique seus níveis de vitaminas, evite os venenos invisíveis da rotina e mantenha seus nervos protegidos. Você não precisa conviver com dor, queimação, dormência ou o medo da amputação. Existe prevenção. Existe reversão. E ela começa agora, com conhecimento, com ação e com constância. Não é sobre viver à base de remédios. É sobre devolver aos seus nervos a chance de funcionarem plenamente, como deveriam desde o início.